Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Significados Bíblicos. O tema que vamos abordar hoje é o que significa dizer que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Você já ouviu falar essa expressão? Já ouviu algum pastor falando sobre isso? Algum irmão? Vamos entender lá um pouco mais? A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto está lá em Ageu 2:9. Muitas vezes eu já escutei esse texto de a glória da segunda casa será maior do que a primeira, no sentido de que aquilo que você está fazendo pela segunda vez será melhor do que a primeira. Se você tem uma igreja e você precisa fechar e abre uma outra igreja, e aí a pessoa repete: a glória da segunda casa será que é maior que a primeira? Eu já escutei até, inclusive, com uma pessoa que já casou duas vezes falando que a glória da segunda casa seria melhor que a primeira porque estava no segundo casamento. Mas será que o texto quer dizer isso? Para a gente entender um pouco mais sobre aquilo que Ageu quer dizer para nós, a gente tem que entender o contexto que Ageu escreveu esse texto. Primeiro que Ageu foi um dos profetas considerados profetas menores, não ali por conta da sua importância, mas ali por conta que o seu texto é pequeno. E Ageu, ele principalmente viveu num período chamado pré-exílio. O que seria esse pré-exílio? O povo de Israel, eles pecou, e por ele ter pecado, ele foi levado para cativeiro babilônico. A gente vê muito essa história nos livros de Daniel, nos livros de Ezequiel, e também falando uma respeito de profecia sobre isso nos livros de Jeremias e Isaías, principalmente no livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. E aqui, quando eles vão para o cativeiro babilônico, eles ficam 70 anos no cativeiro babilônico, e no período de Esther eles retornam ali para Jerusalém. E ali a gente estuda os livros de Esther, de Esdras e Neemias ali, Esdras e Neemias trazendo ali a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do culto ali para aquela nação que estava voltando do cativeiro, que tinha ficado 70 anos no cativeiro, e a restauração ali do templo de Jerusalém. Quando a Babilônia vem e leva o povo para o cativeiro babilônico, eles destroem Jerusalém, eles destroem a cidade, eles destroem o muro e eles destroem também o templo, que era o templo, o lugar de adoração daquele povo. Então, quando eles estão voltando ali, com Esther, com Esdras, com Neemias e com Ageu e com Malaquias também, que eram profetas daquela época, eles estão ali voltando e reconstruindo a cidade, reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo e trazendo de volta o culto público, mostrando para o povo que eles ficaram no cativeiro babilônico porque eles foram idólatras, que eles não obedeceram a Deus. Então eles têm essa importância de trazer o culto para entender por que eles passaram pelo cativeiro, que foi por conta da sua desobediência e da sua idolatria, e que Deus iria restaurar a nação deles e Deus iria restaurar o templo. De fato, Deus restaura a nação, Deus restaura os muros da cidade, Deus restaura o templo. Mas quando eles restauraram o templo que eles viram ali era totalmente diferente do templo de Salomão. Porque Salomão foi o autor, foi o construtor do templo. E quando ele constrói do templo, ele traz ali uma construção do templo ali de uma forma maravilhosa, principalmente para o contexto daquela época. Cheio de ouros, cheio de pratas, cheio ali de riquezas. Quando ele está ali voltando do cativeiro e eles reconstroem o templo, não tinha tanto ouro, não tinha tanta prata, não tinha tanta riqueza como no templo de Salomão. Quando eles olham para aquele templo, eles começam a chorar. Eles começam a ficar amargurados porque o templo de Salomão era muito mais bonito, era muito mais belo do que aquilo que eles estavam vendo. E eles começam a sofrer por isso. E chorar e ficar ali com amargura diante daquilo que eles estão vendo. E aí é quando o Ageu fala isso. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Ageu ele fala isso, ele está falando ali para trazer um ânimo para o povo. Ele fala assim: se o templo de Salomão foi glorioso, a glória dessa última casa será maior do que aquela primeira que Salomão criou. Se a presença de Deus estava no templo de uma forma tão grandiosa, de uma forma ali tão forte ali no templo, na época de Salomão, e depois de Salomão até o templo ser destruído, muito mais será agora. A glória dessa segunda casa vai ser a maior que a primeira, e se não houve paz, nos tempos antigos, que houve muitas guerras, houve muita destruição em Jerusalém,
agora Deus estaria dando paz para aquele povo. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus estava dando paz e estava falando ali que a glória dessa casa será maior que a segunda. Ou seja, a glória dessa casa será maior que a segunda não é subjetiva, não é algo que você passou pela segunda vez e isso será a glória maior do que a segunda, que a primeira. Mas a glória da segunda casa quer dizer exatamente ao templo judaico, ao templo de Israel, que mesmo diante daquela construção ser muito menor, muito menos cheio de riqueza do que a primeira, essa glória, essa casa que foi construída, que foi reconstruída, que foi ali reformada, seria muito maior, porque a presença de Deus estaria ali muito mais forte do que na primeira vez. Que a presença de Deus nunca abandonaria o povo de Israel. Esse é o significado da glória dessa última casa será maior do que a primeira, ou a glória dessa segunda casa, que alguns textos vão traduzir, será maior do que a primeira. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva em nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.